Beleza? Tá preparado já? Tá preparado? O tema de hoje é o que é comunismo. Calma. Antes de começar minha aula, antes de você já ficar bravo aí, ficar xingando nos comentários, calma, quero te convidar a se inscrever no canal do Brasil Escola, deixar o sininho aqui ativado para receber nossas notificações. Durante a aula, teve alguma dúvida, algum comentário empático? Manda aqui pra gente, vamos lá? Vamos falar o que é comunismo? Bom, galera, o que é comunismo? Tá aparecendo aqui do lado, ó, a figura dele, um homem mais odiado e demonizado do século XXI, né, velho? Que desde o século XIX sofre algumas perseguições, mas tudo bem. Nós vamos tentar na aula aqui entender o que é isso, né? Vamos falar o que é comunismo, vamos tentar compreender, pegar os elementos gerais. Bom, eu, como professor de sociologia, que estudo bastante o tema do marxismo, ou a palavra comunismo, que não vincula apenas ao comunismo, vou tentar mostrar para vocês os pontos fundamentais, os elementos gerais e, claro, tentar compreender de maneira complexa, porque defendo eu sempre uma tese. Pensamentos rasos dão também soluções rasas para a realidade, né? Então nós devemos sempre trabalhar sociologicamente com pensamento complexo, tentar entender o funcionamento dos conceitos, a realidade, como que ela existe, e claro, tentar compreender de maneira racional, né? De maneira racional, não de maneira passional. Vamos tentar de maneira racional. Primeira coisa importante é o seguinte, eu vou levantar aqui para nós 7 grandes ideias introdutórias que vinculam o comunismo, né? 7 ideias introdutórias. Primeiro, esse termo, ele começa a aparecer com mais ênfase no século XIX. Já apareceu essa expressão antes mesmo do Marx. Né, num teórico lá da Revolução Francesa, Graco Babif, apareceu esse nome, comunismo, para falar de sociedade comum. Segundo lugar, nós temos aqui uma dificuldade semântica, devido a uma pluralidade muito semântica do termo, que nos dá uma dificuldade enorme para ter uma definição. Ou seja, toda vez que a gente for falar sobre o que é comunismo, pode ser que exista uma confusão muito grande devido a essa pluralidade semântica, essa diversidade enorme de significados da palavra. Então, por exemplo, aqui no mundo das redes sociais, no mundo da internet, que é um espaço não tão privilegiado assim para um debate muito racional, porque é um espaço mais curto, né? É um espaço de pouca profundidade mesmo. A própria expressão comunismo geralmente é muito vulgarizada. O termo virou, na verdade, um adjetivo qualquer que fica atribuindo a qualquer coisa da realidade. Não é bem assim, né? Eu acho, então, que é fundamental esses três primeiros pontos. Entender que o termo, no século XIX, era muito pouco usado, tá? Ele só vai ganhar muita força no século XX, depois da Revolução Russa. Nós vamos ter uma expressão que tem uma diversidade semântica enorme, daí essa dificuldade, e vamos também tentar entender que a própria palavra de comunismo não carrega uma definição geral, que seja simplesmente, como posso dizer, única, né? Então nós temos uma diversidade muito grande de muitos autores. Um quarto elemento que é fundamental aqui para o nosso debate é entender que o termo comunismo ele foi ganhando ao longo do tempo bastantes apropriações, né? Apropriações de autores que foram ressignificando o termo. Eu poderia citar, por exemplo, aqui o próprio Karl Marx, o próprio Engels, né, que deu ali no século XIX conceitos novos a partir do termo comunismo. Eu posso colocar os anarquistas, que também criaram uma outra expressão de comunismo. Eu posso, inclusive, falar, até mesmo aqui no século XXI, no nosso tempo, pessoas que chamam de comunistas, pessoas que nunca se auto-intitularam comunistas. Pessoas que nunca se disseram comunistas são chamadas de comunistas. Então, nós temos uma apropriação desse termo. E um outro problema que eu acho um problema teórico muito difícil de a gente poder, né, superar ele, é a ridicularização da palavra, né? Porque nós estamos tratando, por exemplo, de um conceito que representa uma expressão, um conjunto de teorias, né? E eu falo isso claramente para vocês. Querem entender, por exemplo, o que é comunismo de uma maneira um pouco mais profunda? Pelo menos vai aos autores, né? Eu acho que ler, eu acho que é o remédio da solução contra a ridicularização completa de uma ideia. Antes de você discordar de uma coisa, é muito fundamental, né, que se entenda realmente o que ela é. Até porque não basta simplesmente leituras rápidas ou frágeis demais para entender uma palavra que tem, no mínimo, aí 150 anos de história. Não precisa concordar, com certeza, pode discordar, pode, inclusive, né, estabelecer críticas profundas, mas, primeiramente, sabendo o que é um conceito, eu acho que esse é um primeiro passo. Isso, pelo menos, é honestidade intelectual, não é? Um outro ponto que a gente pode também falar é que durante o século XIX, a palavra comunismo era pouco utilizada. Pouco utilizada. O termo mais usual era socialismo. Então o termo socialismo era utilizado como sinônimo de comunismo. Mas lembro vocês, vai ser Vladimir Lenin, na União Soviética, um dos autores mais importantes para separar socialismo de comunismo. Inclusive, como muitos outros teóricos vão dizer, deturpar até mesmo aquilo que Marx acreditava. O último ponto é que a gente tem que entender que o termo comunismo ganhou um significado muito forte no século XIX a partir da bolchevização dos partidos comunistas. Como assim? Os partidos europeus que se autotitulavam comunistas, e aí também na América e tal, logo após a experiência da Revolução Russa, passou pelo processo de bolchevização, que foi a centralização do poder em torno do partido, novas teses que não apareciam lá no velho Marx, etc. Então, aconteceu um processo de construção de um novo ideal do que é comunismo a partir das ideias bolcheviques. Bolcheviques, se você não lembra, lá da Revolução Russa, do partido que toma o poder em 1917, a partir de outubro, e constituiu uma ditadura, adiante aí, pelo menos, aí eu diria, até os anos 1980. Então a gente tem uma bolchevização do conceito de comunismo. Será que realmente aquilo que Marx definiu como comunismo foi o que foi praticado nesses outros países? Ou então, vamos entender então nessa segunda parte? Se nós pudéssemos aqui agora fazer uma leitura inteira do texto Manifesto Comunista de Marx e de Engels, de 1848, que é a primeira grande definição, pelo menos a tentativa de definir o que é comunismo,
A gente buscaria uma definição que seria bem abrangente, bem genérica, que você vai conseguir entender facilmente. O comunismo seria uma sociedade sem classes sociais. É uma sociedade que não tem, né, a divisão do trabalho associada, veja só, associada à posse, à propriedade dos meios de produção. Então, seria uma sociedade ausente de classes sociais, sem a mais-valia, sem exploração do trabalho, etc. Segunda questão. Além de sociedade que teria ausência de classes sociais, o comunismo seria definido, antes de mais nada, ali a partir da obra de Marx, onde a propriedade dos meios de produção ela está livre de acesso aos trabalhadores. Então você não tem, por exemplo, uma propriedade dos meios de produção associada a apenas uma classe social. Por ser uma sociedade sem classe, você tem então, né, o fim da propriedade privada dos meios de produção. Teríamos, então, uma propriedade coletiva desses meios de produção. Aí você fala, que idealismo e tal, calma lá. A questão não é discutir se isso é idealismo ou não. Porque de idealismo para idealismo nós tínhamos já Platão, nós já tivemos idealistas como Tomás de Aquino, como Thomas Hobbes, como John Locke, como Rousseau. Agora, o que Marx propôs é que esse modelo de sociedade não é uma simples evolução da história da humanidade. Para chegar à sociedade comunista, era preciso, então, uma revolução. E esta revolução seria colocada por uma classe que seria potencialmente revolucionária, o proletariado. A tese do Marx, e claro, né, para entender como chegar na tal da sociedade comunista, viria através das dinâmicas mesmo do capitalismo, dessa sociedade que é completamente contraditória, enfim, de uma revolução marcada por uma tomada, né, violenta dos meios de produção e uma nova sociedade. No entanto, aqui tem uma grande discussão. Como chegar lá? Como é o meio para se chegar lá? Foi nesse ponto que anarquistas e marxistas, ou melhor, anarquistas ou socialistas autoritários, como os anarquistas chamavam, se divergem. Divergem fundamentalmente, principalmente dos meios e estratégias para chegar até essa sociedade comum. Porque, em termos, também os anarquistas querem o comunismo, uma sociedade sem classes, uma sociedade sem o Estado, sem capitalismo, uma sociedade livre, justa. Compreendem? Mas veja, o termo passa a ser desassociado dos anarquistas ou de outras tendências porque nós tivemos uma apropriação da palavra feita pela União Soviética. E é aqui que vai entrar agora a figura desse cara aí, ó, Vladimir Lenin. Lenin foi um dos grandes líderes da Revolução Russa, né, presente ali entre os vermelhos, assim conhecidos no Partido Comunista. Lenin começou, por exemplo, a apropriar do conceito comunismo e separar da palavra socialismo, criando o chamado período de transição. Durante o processo da Revolução Russa, com o fim da autonomia dos sovietes, dos conselhos operários, né, o próprio Lenin acreditava que era preciso um período de transição, que a classe trabalhadora tomaria o Estado até chegar nessa sociedade comum. Sociedade como essa que nunca chegou, até porque, e agora estabelecendo uma crítica profunda aqui, a União Soviética se transformou numa grande ditadura, né, feita por burocratas que tomavam o Estado,